Então, olha só, o que a gente tem programado para a sala de hoje, tá? Eu estava olhando o nosso cronograma aí e vi que a gente está meio atrasado, né? E o que eu pensei? Daí a gente a gente trabalhou um pouco essa parte do modelo NoSQL, nós trabalhamos lá na disciplina de dados semi-estruturados, tá? Então, eu não vou trabalhar com vocês essa parte, porque o que eu quero? Eu quero trabalhar com vocês hoje a parte de dados raster e depois trabalhar a parte de dados vetorial no PostGIS, certo? Então, a gente pode, né? Hoje é 28, né? Então, a gente tem a semana que vem e a outra semana, tá? Tem uma última semana que eu sempre deixo ali como revisão de notas e a gente provavelmente vai deixar essa semana para a parte de reavaliação, né? Mas então a gente não vai trabalhar esse modelo no SQL e vai terminar de trabalhar com o modelo geográfico. Então a gente trabalha com o modelo a partir da modelagem objeto relacional, né? Modelagem horizontal, vertical e mais um modelo geográfico daí, tá? Então eu vou organizar o cronograma dessa forma. Que mais? Então, para a aula de hoje, ficou uma atividade na aula passada, né, do dia 24, para vocês tentarem fazer a instalação do PostGIS, né, e tentar fazer essa atividade 01, que estava postada nesse material aqui do PostGIS. Chegou a fazer? Conseguiu fazer, Vitor? Essa atividade foi da semana passada? Isso, Não lembro se eu fiz. né? Tá, então eu vou corrigir com vocês de forma conjunta agora isso aqui, e daí depois a gente entra na parte dos dados raster, tá? Então, essa atividade 01, na realidade, o que era para fazer? Era para vocês criarem um banco de dados, correto? Com essa tabela aqui, então, onde você tem o código, o nome, a unidade federativa, a latitude e a longitude, certo? Nesse sentido, vocês vão fazer o quê? Inserir alguns dados nessa tabela, depois criar um campo geográfico, atualizar esse campo geográfico com os dados da longitude e da latitude, né? E fazer uma consulta que verifica a distância entre dois municípios, tá? Então, na realidade, bom dia, Marvin. Vou criar então aqui banco de dados 4. Eu vou criar o banco de dados aqui, certo? BD, vou botar aqui, BD, banco de dados. Tá me escutando, Marvin? Opa, bom dia, tô sim. Dia, tá. Então, eu vou abrir aqui o arquivo da correção da atividade. Atividade 01. Tá? Então, eu criei o banco de dados, certo? Então, eu vou criar essa tabela de municípios ali no meu banco de dados. Então, nesse caso aqui, esse banco de dados que eu criei, ele não é geográfico, correto? Por quê? Porque eu ainda não inseri a extensão espacial nele, certo? Daí agora, eu criei a tabela. Eu tenho então dois campos, a latitude e a longitude, que são do tipo double precision, correto? E eu vou inserir dados agora nessa tabela. Eu vou inserir então a cidade de Alegrete, tá? Passando a sua latitude e longitude. Vou inserir Passo Fundo, passando a sua latitude e longitude, e vou inserir Marau, passando a sua latitude e longitude, tá?
como double precision esses dois campos, certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu quero deixar esse banco de dados com extensão espacial, então eu vou criar a extensão PostGIS. Então, a partir do momento que você cria a extensão PostGIS, ele vai inserir nesse banco de dados um conjunto de funções geográficas, né, que permitem vocês manipularem os dados de forma geográfica. Para você fazer isso, eu não sei se vocês conseguiram fazer isso nas máquinas de vocês, você precisa instalar o PostGIS dentro da máquina de vocês. Lembra que na aula passada eu comentei que daí vocês criam aquela extensão, utilizam aquela ferramenta, o Stack Builder, né? E através dessa ferramenta vocês conseguem adicionar as características geográficas na máquina de vocês ou no servidor que vocês estão trabalhando, tá? Bom, daí depois com esse comando aqui, ó, add geometric column, eu estou inserindo na tabela de municípios, certo? Uma coluna chamada GOM com o SRID, que é o sistema de referência, né? Então, esse SRID ele é uma convenção de como que você vai fazer a referência espacial dos dados. E o 4326 é um dos tipos, né, dessas versões, tá? Que é uma das que a gente mais utiliza. E esse campo gel vai ser do tipo point. Por quê? Porque eu vou criar um campo ponto que vai ser um merge, né? Vai ser uma mesclagem da longitude e da latitude, certo? E vou dizer que esse campo é em 2 dimensões. Então, agora, no momento que eu crio esse campo, deixa eu pegar aqui a tabela de municípios, ó, tem os dois campos do tipo Double Precision. Agora, eu estou criando, através dessa função geográfica aqui, né? Eu estou criando um novo campo aqui, ó, chamado GEL1, né? GEL1 com M, né? Que ele é um tipo geométrico, que é um tipo ponto, tá? Lembra naquela estrutura que eu mostrei para vocês, aquela imagem dos tipos de dados, né? Que o tipo geométrico ele é o mais genérico, né? E ele abrange todos os tipos específicos, né? Inclusive o point, tá? Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero atualizar esse campo gel com uma conversão desses dois, da latitude e da longitude, como sendo um ponto, correto? Então, como que eu faço isso? Eu estou utilizando, então, essa função aqui, ó, chamada stMakePoint. Essa função stMakePoint, ela permite que eu crie um ponto, certo? E essa função stSRID, ele vai atribuir para esse ponto, ou para esse campo geográfico, não tem mais ninguém aqui, vai atribuir para esse campo geográfico um sistema de referência, certo? Que é o 4326. E, então, através desse... Então, aqui eu estou utilizando duas funções geográficas, né? O set SRID e o MakePoint, tá? Então, nesse caso aqui, agora, se eu fizer a atualização, ó, eu vou ter aqui, tá? Os dois. Pode ver que ele traz uma espécie de hexadecimal aqui, correto? Para fazer o armazenamento, tá? Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero ver a distância entre dois municípios. Eu quero ver a distância entre o município de Passo Fundo e Marau. Então, para fazer isso, o que eu faço? Eu utilizo essa função chamada stDistance. Essa função stDistance, se vocês forem olhar a sintaxe dela, tu passa dois pontos e ele te dá distâncias entre esses dois pontos. Essa distância ele vai te dar em metros, tá? Então, por isso que eu estou dividindo por 1000 aqui, porque eu vou pegar o resultado em quilômetros. Então, eu estou pegando o campo GEOM, do tipo Geography, né? Estou fazendo uma conversão aqui, do ponto para geográfico, de municípios. Porque se você pegar a função aqui, stDistance, ó, porque ela recebe dois tipos de dados geométricos, certo? E o tipo de dado que eu tenho lá é um point.
Então, eu preciso fazer a conversão de point para geometria. Então, por isso que eu estou, nesse caso aqui, utilizando esse dois pontos que ele faz, é como se fosse o cast, tá? Ele faz uma conversão. Então, eu estou passando o ponto da cidade 2, que é Passo Fundo, a coordenada, e estou passando o ponto da coordenada da cidade 3, certo? E daí ele vai me retornar essa distância. Provavelmente deve ser essas coordenadas só deve ser do centro de Passo Fundo até o centro de Marau lá, né? Então ele vai dar que tem o 29,56 quilômetros de Passo Fundo a Marau aqui, tá? Então são exemplos, né, de como você pode trabalhar com os dados, né, utilizando funções geográficas. Tranquilo aqui, gente? Se não, Tranquilo. Tranquilo. beleza. Então assim, ó, eu tava falando pro Vitor, Marlin, que eu meio que me perdi aí na questão do nosso cronograma, certo? Então a gente não vai trabalhar essa parte aqui de dados de NoSQL, porque isso aqui a gente acabou trabalhando lá na disciplina de dados semi-estruturados já, correto? Então hoje já é dia 28, né? Então passou muito rápido, já está terminando. Aham. Então o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês ainda a parte de vocês aprenderem a manipular dados rasters, certo? Então é isso que a gente vai ver hoje. E eu quero trabalhar com vocês, daí a semana que vem, vocês aprenderem a trabalhar com dados vetoriais. Por exemplo, pegar um shapefile, armazenar no banco, entendeu? Então, essa é a ideia. Beleza. Então, e daí, depois disso aí, a gente encerra, então, o conteúdo da disciplina. Então, muito provavelmente, semana que vem, a gente termina essa primeira etapa. E eu sempre deixo uma semana aqui de folga, né? De revisão de notas aqui, tá? Então, muito provavelmente, vocês não vai ter ninguém em reavaliação também, então a gente vai ter essas 2 semanas aqui ainda para poder dar uma trabalhada bem tranquila aí, tá? Tá, show de bola. Então, vamos trabalhar um pouquinho então com dados raster, certo? O que eu coloquei aqui para vocês, ó? Eu coloquei o material, tá? Essa correção dessa atividade de hoje, ela tá aqui também já, certo? E coloquei o material de dados raster e um exemplo de arquivo raster ali do Paraguai, tá? Que é o que a gente vai estar mostrando para vocês aqui. Então, olha só, vou apresentar esse material aqui. Ele é um material que eu, em 2016, quando fui fazer o aperfeiçoamento lá nos Estados Unidos, a gente tinha um modelo de banco de dados lá, e daí o que eu fiz? Eu fiz uma remodelagem lá do banco de dados deles, e a gente começou a trabalhar com dados rasters de várias instituições que eles recebem lá, tá? Então aqui esse material ficou bem bom assim no sentido de ver como que a gente pode manipular esses dados e armazenar e assim por diante, tá? Então aqui era o modelo que eles tinham lá e o modelo que daí foi proposto, tá? Então o que ficou diferente assim que dá para chamar atenção é que aqui nós temos uma tabela no caso aqui, né? Chamada raster data, certo? Então, na realidade, é uma entidade, né? Uma entidade raster data. Dentro dessa tabela, dessa entidade raster data, eu tenho um campo chamado rast, que é do tipo raster, certo? Então, não sei se vocês lembram que quando nós trabalhamos com dados geométricos, a gente tem dois tipos de dados, né? São os dados rasters, ou em grid, que a gente chama. Lembra que nós vimos isso na parte conceitual? E vetoriais. São dados que têm formas, né? Ou é um ponto, é um polígono, e assim por diante. Então, esse tipo de dados RAST, ele permite que eu armazene dados no formato de grid dentro do meu banco de dados, certo? Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, aquele arquivo que eu postei para você, isso aqui é um exemplo de um dado raster, ó. Isso aqui é uma imagem de EVI,
Paraguai, certo? Então, olha só, aqui nesse dado raster aqui, vocês têm, pensa que isso aqui é um grid, vocês têm uma série de pontos, certo? E esses pontos, eles possuem coordenadas, correto? Então, por exemplo, assim, eu quero saber de um determinado estado do Paraguai, quais são os dados que eu tenho de EVI lá, lembra? O índice de refletância, aquele, né? Então, se eu recebo uma imagem, assim, como que eu processo essa imagem no meu banco de dados? Certo? Então, isso é uma imagem do tipo raster. Por quê? Porque ela é uma imagem georreferenciada, tá? Onde tem pontos, e esses pontos são georreferenciados. Então, nesse sentido, deixa eu botar aqui. Eu consigo pegar essa imagem e quebrar ela em partes e armazenar dentro desse campo, nessa tabela chamada raster data, tá? Então, isso aqui que é um pouquinho de diferente para vocês aí. E outra coisa que eu posso chamar a atenção é o seguinte, ó, que vocês podem ver aqui dentro das entidades city, state, country, certo? Farm, tá? Farm são as fazendas, né, que ficam dentro das cidades lá para saber onde está sendo produzido, tal, cultura e assim por diante, tá? Então, você pode ver que aqui também eles têm uma coluna, né, um atributo chamado geom. Esse geom é um tipo geométrico, certo? Então, nesse geom aqui, onde estão armazenados os shapes, tá? Que são os dados vetoriais. Então, esses dados vetoriais, por exemplo, assim, eu quero armazenar os limites da cidade, correto? Então, eu armazeno na tabela de cidades dentro do campo geométrico. Daí, depois eu quero fazer uma intersecção, né, dessa imagem dentro da minha imagem raster, para mim pegar os pontos que estão contidos dentro daquela imagem vetorial, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Tá, então assim, ó, aqui eu mais ou menos mostrei, né, que eles recebem vários dados, né? Então recebe do Modes, que é uma plataforma, né? Que recebe os dados DVI e NDVI, que é o índice de refletância, né? E o índice de refletância normalizado. E também eles recebem outros dados, por exemplo, assim, de dados meteorológicos, de outros modelos, tá? O RTMA, o Prisma e assim por diante. Então, olha só, a primeira coisa que tem que se fazer é você criar o banco de dados, correto? E você criar a extensão PostGIS, certo? Bom, depois você tem mais dois comandos que permitem que você deixe esse banco de dados com mais recursos, tá? Então, o primeiro é você criar a extensão topológica. Então, através desse comando create extension PostGIS topology. E depois, você precisa habilitar os drivers do GEDAL. Ou seja, você precisa dizer para o banco de dados que você vai armazenar arquivos do tipo TIFF, correto? E daí esse banco de dados ele vai começar a entender isso, né, e vai começar, quando você fazer a importação de um arquivo TIFF, ele vai saber que é possível porque você habilitou o drive para importação desse arquivo, tá? Então, olha só, gente. O que eu vou querer que vocês façam depois como sendo uma atividade, certo? Eu vou pedir para vocês tentarem criar o banco de dados, criar as extensões e e tentar importar aquele arquivo .tif que eu disponibilizei para vocês. Como que vocês importam isso? Uma das maneiras é utilizando esse comando raster2pgsql, correto? Então, esse comando raster2pgsql, ele fica dentro da pasta bin, lá do PostgreSQL de vocês. Então, você vai ter lá arquivos de programas, PostgreSQL, a versão lá, sei lá, 13, 10, né? 10. E ali dentro da pasta da versão, você vai ter o arquivo bin
desse binário, né, ou a pasta binária, onde você tem esse comando, raster2pgsql, certo? Então, com esse comando aqui, você consegue, né, associar um SRID para a imagem, certo? O "-i", ele permite que você crie um índice geográfico para facilitar na manipulação. O "-m", ele vai te dar o vácuo, quando você terminou de fazer ele vai criar uma série de inserts na tabela de vocês, tá? Quando eu terminar de fazer esses inserts, ele vai fazer um vácuo, vai fazer uma analisável, se está tudo tranquilo. Daí aqui, o arquivo que você deseja, eu botei aqui asterisco.tif, mas no caso aí você pode botar o nome do arquivo, ou se tu quiser processar todos os arquivos, asterisco.tif, tá? O "-f", ele vai criar uma coluna, né, com o nome do arquivo, tá? Desculpa, vai criar uma coluna geográfica, uma coluna com o nome do arquivo que você importou. Então, por exemplo, assim, se eu pegar, meu arquivo é rasterexemplo.tif, certo? Então, ele vai criar uma coluna com esse nome e vai importar esse nome aqui, ó, 18 rasterexemplo.tif, para saber de onde que vem esses dados, tá? O "-t", ele eu posso definir, então, os tiles, o tamanho dos meus rasters. Então, eu estou definindo que ele vai ser de 200 por 200, tá? Então, ele vai pegar aquela imagem e vai recortar em 200 por 200 pixels, certo? E vai armazenar dentro do banco de dados de vocês. Então, se tiver lá 20 recortes, ele vai fazer 20 inserts da mesma imagem, de 200 por 200, tá? Existe uma opção auto, que daí ele vê a melhor forma e armazena, tá? Daí depois, "-a", daí eu vou dizer qual que é a tabela que vai receber os dados, certo? E eu faço aqui uma concatenação, passando o usuário, que vai estar logando no meu banco de dados, né? Então, o comando "psql", "-u", o nome do banco, certo? Desculpa, o nome do usuário, e aqui o nome do database, tá? "-d", ele me passa o nome do banco de dados que eu vou fazer a importação dos dados. Então, a partir do momento que você faz essa importação, ele vai pegar esse arquivo .tif de vocês. Então, vai pegar esse arquivo .tif e vai quebrar ele de 200 por 200 e vai fazer diversos inserts dentro da tabela chamada raster data. Aonde que ele vai jogar isso? Dentro de um campo chamado rast, certo? Então, se você, nesse caso aqui, ó, né, eu tenho um campo chamado rast e ele vai jogar dentro desse campo aqui. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estão me escutando? Sim. Estamos ouvindo? Olha só. Se eu fizer aqui um select, isso aqui é uma importação que eu fiz aqui, eu tenho aqui, tá? Asterisco from state. Então, assim, ó, o que eu fiz? Eu fiz só para... Ó. Então, dentro da minha tabela que vocês vão criar lá, para importar esse dado, vocês vão ter um campo chamado raster, é do tipo raster. E aqui que ele vai estar armazenando, ó, o tamanho do tile que ele fez a divisão lá dentro do arquivo, tá? O mais que é importante aqui, deixa eu ver. Tá. Tá. O que eu quero mostrar para vocês também, que vocês podem criar funções, certo? Para você fazer o tratamento quando você recebe esses dados, certo? Então, por exemplo, assim, toda vez que eu fizer um insert na tabela tal, eu faço tal regra de negócio, certo? Então, eu sei que eu estou recebendo os dados via comando e eu posso tratar a minha regra de negócio dentro da minha tabela, tá? Através de gatilhos é uma possibilidade. Mas, então, nesse caso, a gente tem um arquivo chamado rast, tá?
Então, olha só, aqui é um exemplo, né, de consulta que eu faço. Tá? Então, dos dados lá, eu estou pegando o Paraguai no ano 2015, ó, pegando uma fonte 4 de quem está fornecendo meus dados, o tipo de variável é IVI, tá? Então, aqui é um exemplo que foi importado o arquivo lá corretamente para a tabela. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso selecionar um ponto, um valor, né? Pegando, baseado nesse ponto, eu posso pegar quais são os valores que estão associados a ele ali, certo? Então, eu passo uma latitude e uma longitude, certo? E eu quero ver, então, quais são os dados que estão associados a essa latitude e longitude. Então, para mim fazer isso, eu estou utilizando aqui uma função chamada stValue, tá? Que eu passo o campo raster, certo? E eu passo o ponto que eu desejo que seja associado a esse que eu quero buscar os dados, tá? Eu quero mostrar mais a data, tá? E da onde que está vindo isso? Da tabela raster data. E aqui embaixo, gente, ó, eu utilizo uma outra função geográfica chamada intersects. Então, essa função intersects, eu passo o dado e eu vou pegar, então, desse dado aqui, do meu arquivo raster, eu vou passar qual que é a latitude e longitude que eu desejo pegar os dados. Então, ele vai fazer como se fosse um recorte daquele ponto, né, para mostrar os dados para mim. Eu também consigo fazer, por exemplo, isso aqui é uma coisa que a gente vai estar fazendo depois, né, que é fazer um recorte de um shape. Então, pegar uma forma e recortar em cima desse arquivo. Tá? Então, aqui é um exemplo disso. Eu posso criar um TIFF do resultado da minha consulta, então gerar um outro arquivo. Então eu recorto só de um determinado momento, um determinado estado dentro do país lá, e daí eu quero plotar um TIFF, gerar uma outra imagem raster só desse estado, tá? Aqui tem um exemplo desse tipo de função, tá? Então aqui é o Aí eu consigo reprojetar as imagens, né, de tamanhos de projeções diferentes. Então aqui eu estou usando o 2029, em vez de usar o 4326. Tá? Aqui um exemplo de uma função para criar o TIFF que foi criado. Tá? Outra função que é interessante, pessoal, é essa função aqui, Pixel as Points, correto? Então, através dessa função Pixel as Points, eu consigo, por exemplo, ter um resultado assim, ó, que eu tenho os pontos dentro do meu raster, o x e o y, qual que é o valor desse ponto, e eu consigo também, baseado, saber qual que é a latitude e a longitude desse ponto, correto? Então, baseado nisso, eu consigo ter as coordenadas geográficas e eu consigo retornar esses dados, tá? Aqui é o histograma, né, que é um diagrama de frequências e tal. Certo? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem para a semana que vem? Eu vou pedir que vocês tentem importar esse arquivo TIFF aqui para o banco de dados de vocês, certo? Então, vocês vão criar o banco de dados, vão criar a extensão geográfica, a extensão topológica, habilitar os drivers, que é isso que eu falei para vocês aqui. Certo? Então, cria o banco de dados, habilita as extensões, habilita os drivers, certo? Cria uma tabela, e daí vocês vão importar esse arquivo .tif que eu disponibilizei para vocês aqui para essa tabela, utilizando esse comando aqui, ó, o raster2 pgsql, certo? Daí depois eu quero que vocês tentem fazer uma consulta que retorna essa consulta aqui. Uma consulta que retorna o X, o Y
essa consulta aqui, que retorna o valor, o x, o y, a latitude e a longitude, certo? Certo. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, gente, daí vocês me entrem em contato comigo, tá? Daí na Esse semana comando que... ali, esse Falar. comando ele vai lá no query tool, lá do Não, ele tem que ser PG. no prompt, tá? No PSQL lá. Tá, e daí isso instala no PC isso aí ou tem que ir numa pasta específica? Não, quando você, ó, por exemplo, aqui no meu terminal, tá? cd library PostgreSQL 10 bin. Então, quando você instala o Postgres, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, quando você instala o Postgres, ele vai criar dentro dessa pastinha aqui, ó, do Postgres, a versão e o bin, tu vai ter o comando ali, ó, é o raster2 pgsql, certo? Certo? Então, tu tem que estar dentro dessa pasta, ou se essa pasta está no path lá da máquina, né, no caminho, daí tu pode executar ele, tá? Tu pode usar Tá, usando o PSQL lá do Windows, tá? Ou entrar pelo prompt de comando e passar o comando por ali mesmo, tá? tá, Deixa eu beleza. só, quer ver? Deixa eu só mostrar um exemplo para vocês aqui, quer ver? Ó, por exemplo, aqui, ó. Então, dentro do meu, eu tô dentro dessa pasta aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouco. Ó, dentro da pasta library PostgreSQL 10 bin, certo? Então eu vou botar o comando lá, ó. É ponto barra, daí o comando que eu quero, o raster2 pgsql, passo os parâmetros, especifica onde é que está o meu arquivo TIFF, certo? Certo. Daí faço a delimitação do tamanho dos meus rasters, digo qual que é o nome da tabela para qual tabela que ele vai importar, e passo os parâmetros de conexão com o banco. Tá? Também, ali a gente tem o PSQL, né? Eu uso lá o ponto barra, PSQL. Se você estiver usando o Windows, você não precisa usar o ponto barra, né? Só daí menos o Postgres e o nome do banco de dados. Beleza. Certo? Isso. E eu quero que vocês façam uma consulta tipo essa aqui, ó. Aqui, ó. Na realidade, isso que tá, agora está gravado aqui, vocês vão poder olhar depois, tá? Então, isso que eu preciso que vocês façam. Criem o banco de dados, habilitem as extensões. Eu criei uma tabela chamada State Raster, tem um ID, uma data, e um raster do tipo raster, e o file name, que é o nome do arquivo que está sendo importado, certo? Faz a importação, e depois faz uma consulta. Eu estou fazendo uma consulta aqui pegando só de um tile, tá? Para não ficar muito... Então, eu vou receber, então, o asterisco, né? O asterisco ele vai me retornar todos esses dados aqui dessa consulta aqui, ó. Tá? E esse gel, ele é um campo que vem da consulta, certo? Então, o STX, ele transforma o ponto em uma coordenada da longitude, certo? O X. E o Y, ele vai ser a latitude. Então, o STY é outra função. Então, isso que eu preciso que vocês tentem fazer daí. Tá, beleza. Agora vai ficar gravado isso aqui, e daí vocês podem olhar se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, mas é essa sequência aqui, Tá, certo? tranquilo. Certinho. Certo, Vitor? Certo. Então tá. E daí na semana que vem a gente faz essa correção aqui e ver se vocês conseguiram fazer, e depois daí a gente vai começar a trabalhar daí com os shapefiles aí, tá? Que são os limites, né? As formas daí. E daí depois disso aí a gente encerra a disciplina. Tá, tranquilo então. Tá, pessoal? Valeu então. Um abraço para vocês aí. Valeu, professor. Boa Um semana. Valeu. Até abraço. mais. Bom final de Tchau. semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau.